Olá, crianças! Tudo bem? Feliz? Eu estou super feliz por estarmos juntos novamente. Agora, nossa próxima aula, né? Nossa aula de história desta semana. Agora sim, o livro está certo, Liga Mundo. Lembra? Na aula de língua portuguesa eu havia colocado este livro, né? Troquei os livros. Crianças, deixa eu só falar para vocês antes de iniciarmos as aulas, falando em livros, que vocês comecem a organizar todos os livros que nós enviamos para casa para vocês. A gente enviou vários livros da escola. Comecem a organizar esses livros, que daqui uns dias vocês irão precisar devolver alguns, tá? Eu vou postar lá no grupo do WhatsApp para vocês saberem quais livros que vocês ficarão para vocês, tá? Eu vou mostrar a foto, os livros que serão de vocês, que vocês não precisam devolver. Retiram esses e os demais, os outros que se vocês têm em casa, precisam ser devolvidos, tá? Porque precisamos utilizar ano que vem com os outros alunos. Não são todos os livros que são consumíveis, ou seja, que são de vocês, tá? Então, fiquem atentos, na semana que vem, essa semana eu vou ir postando lá, para vocês irem se organizando. Mas o importante é que vocês façam o quê? Eu imagino que vocês tenham tudo junto. Eu tenho todos os livros organizadinhos. Se não tem, comecem a procurar e organizar todos os livros da escola que vocês receberam, porque muitos vocês precisarão devolver, tá? Fiquem atentos que daí eu vou mostrar quais que vocês poderão ficar e os demais vocês não poderão ficar, todos precisam ser devolvidos, tá? E a nossa aula de história, nós estamos falando sobre o período do Brasil República, lembram? Nós viemos conhecendo ao longo da história do nosso país, né? Antes da chegada dos portugueses, que nós tínhamos os índios vivendo aqui, chegada dos portugueses, um período longo que o Brasil ficou sendo uma colônia de Portugal. Depois nós vimos a proclamação da independência, o Brasil se tornou um país independente de Portugal. Nós tivemos aqui um período de monarquia, ou de reinado, né? Nós tivemos o rei, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Depois tivemos um período, a proclamação da República, tá? Deixamos de ter o sistema de governo monárquico, de monarquia, que a autoridade máxima era o rei, e passamos para um outro sistema de governo chamado República, em que a autoridade máxima do país é o presidente da República, a autoridade máxima falando na esfera administrativa, tá? E até hoje nós continuamos com esse sistema de governo república, né? E que nós temos, então, elegemos sempre o presidente da República. E aí a pergunta é: que tipos de mudanças você acha que ocorreu no Brasil após a proclamação da República? Nós já vimos que veio acontecendo algumas mudanças, né? Um pouquinho antes da proclamação da República houve a abolição da escravatura e depois também várias mudanças, né, no sistema de governo no Brasil, porque era um país que dominado, que mandavam por poucas pessoas. Lembram que sempre eram as pessoas das classes mais dominantes, as pessoas que tinham mais poder econômico, tá? Então vamos ver o que o texto diz. Como vimos no início da República, o Brasil era um país predominantemente rural, ou seja, a maioria das pessoas moravam no campo, no sítio. A maioria da população vivia e trabalhava no campo. Havia poucas indústrias e as cidades estavam começando a se desenvolver, tá? E aí, houve um fato bem importante, que foi a chegada dos imigrantes. Nós já vimos numa aula que eu expliquei para vocês qual é a diferença das palavras imigrantes, emigrante e migrante, né? Sem o i, né? Imigrantes são as pessoas que vêm de outros países para morar no Brasil. Esses são os imigrantes. Então, nós vamos falar aqui dos imigrantes, aquelas pessoas que vieram de outros países para morar no Brasil. E o Brasil recebeu muitos imigrantes, vocês verão ao longo do texto. Quando aqui no início é emigrantes, inicia com E, são as pessoas que saem do nosso país para ir morar em outros, emigrantes. E migrantes, sem o I, sem o E, só a palavra migrantes é aquelas pessoas que migram dentro do próprio país, de um estado para um outro, ou de uma cidade para outra, de uma região para outra, são os migrantes, tá? Mas aqui nós vamos falar da chegada desses imigrantes, dessas pessoas de outros países, tá?
Então, o fim do trabalho escravo no Brasil resultou na mudança do perfil dos trabalhadores das lavouras, principalmente das grandes fazendas de café. Lembra que a principal atividade econômica do Brasil na época ainda era o plantio do café. Na época, a principal riqueza do país, está aqui explicado. Nesse período, uma grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia. Veja, lembra que eu comentei com vocês que os escravos é que faziam todo esse trabalho nas fazendas de café? Antes, primeiro nas fazendas de cana-de-açúcar, depois nas fazendas de café. Era sempre trabalho escravo, né? Os negros escravizados que vinham da África, né? Que vinham de uma forma bem desumana, tá? Com o fim do período de escravidão, em vez dessas pessoas serem contratadas para trabalhar nas fazendas, muitas não foram, né? E aí o Brasil recebeu uma quantidade bem grande de imigrantes que vieram da Europa, lembra nas aulas de geografia, o continente europeu e do continente asiático, da Ásia. Mas por quê, né? Experiências com trabalhadores imigrantes já aconteciam em menor escala desde as primeiras décadas do século XIX. Então, o Brasil já recebia algumas quantidades de imigrantes, né? Principalmente no sudeste e no sul do país, né? Lembra as regiões brasileiras? Sudeste e a região sul onde nós moramos. Muitas dessas tentativas não deram certo porque se esperava que os próprios imigrantes custeassem as despesas da viagem e as instalações nas fazendas e colônias. A partir de 1887, ou seja, final do século XIX, o governo mudou de estratégia e passou a financiar o transporte e instalação desses imigrantes nas grandes propriedades rurais. Ou seja, o Brasil fez uma política de incentivo para que esses imigrantes saíssem dos seus países e viessem para o Brasil. Como que ele fez essa estratégia, esse incentivo? Ele financiou o transporte, ou seja, ele pagava os navios, né, as pessoas para virem dos seus países de origem até o Brasil e ajudava nas instalações aqui nas grandes propriedades rurais. Isso é um incentivo. Entre os anos de 1887, que é o final do século XIX, e 1914, que é o início do século XX, chegaram ao Brasil quase 3 milhões de estrangeiros. Por isso que eu falei, o Brasil recebeu uma quantidade muito grande de imigrantes. A maioria deles eram italianos, que vinham de que país? Itália. Portugueses, que vinham da onde? Portugal. E espanhóis, que vinham da Espanha. Mas vieram também imigrantes de outras partes do mundo, como os alemães, que vinham da Alemanha, e os japoneses do Japão. Aqui tem no próprio livro de vocês uma foto, né, que é um grupo de imigrantes europeus recém-chegados à hospedaria dos imigrantes em São Paulo, no estado de São Paulo, no fim do século XIX, então 1880, 1890. A hospedaria era o local em que os imigrantes ficavam alojados provisoriamente, né, por um período, antes de serem enviados para as fazendas de café. Aí, lá na página 83 continua, a maior parte desses imigrantes vinha para quê? Por que eles vinham para cá, para o Brasil? Né? Eles saíam lá dos seus países para fazer o quê? Esses imigrantes eles vinham para trabalhar nas fazendas de café no estado de São Paulo. Mas eles não ficaram só no estado de São Paulo, os imigrantes ficaram em São Paulo, Rio de Janeiro, o Paraná, nosso estado, recebeu muitos imigrantes. No nosso estado vieram muitos imigrantes de origem alemã, italiana e holandeses, muitos. Eles recebiam baixos salários e enfrentavam condições de vida difíceis e precárias. Veja, mesmo que os imigrantes tinham incentivo para chegar ao Brasil, ainda assim eles não tinham uma vida muito fácil, porque eles tinham condições difíceis e precárias de trabalho e não recebiam grandes salários. Ainda assim, a situação dos imigrantes, mesmo sendo bem difícil e precária, era melhor do que a dos escravos, né? Isso, dos negros escravizados que vinham da África, porque eles não recebiam salário nenhum, né? E ainda apanhavam, tem toda aquela situação que é bem constrangedora na nossa história. Aqui tem um trecho do historiador Boris Fausto, no livro dele, né, que é a História Concisa do Brasil, foi editado em São Paulo, né, em 2012. Então um trechinho que esse historiador diz assim:
Nos primeiros anos da imigração em massa quer dizer que viu muita gente, os imigrantes foram submetidos a uma dura existência, resultante das condições gerais de tratamento dos trabalhadores no país, onde eles quase equivaliam aos escravos. Eles não eram, mas era quase. Então era uma situação também bem difícil. Descontentes com essa situação, muitos imigrantes abandonavam as fazendas e iam para as cidades. Por que eles podiam abandonar as fazendas? Porque eles não eram escravos, então não estavam gostando, não estavam se adaptando, eles abandonavam e iam achar um trabalho diferente nas cidades. Os escravizados poderiam fazer isso nas condições deles? Não, os negros escravizados não podiam. Quando eles não gostavam muito, eles fugiam e tentavam montar os quilombos, que era uma outra história, né? Mas quando esses imigrantes, né, que saíam das fazendas e eles vinham para as cidades, eles passavam a trabalhar como artesãos ou como operários em fábricas ou mesmo abriam pequenos negócios. Na cidade, as expectativas de uma vida melhor ou até mesmo de enriquecer eram maiores. Agora, tem no livro mais um texto que fala sobre a solidariedade aos imigrantes. Eu não trouxe aqui, depois vocês podem fazer a leitura para mais informações para vocês. Essas questões não estão no livro, então vocês terão que copiá-las e responder no caderno de história, tá? As respostas dessas questões vocês encontram todas no livro, no texto que nós acabamos de ver. Questão 1. O Brasil recebeu milhões de imigrantes no final do século XIX e início do século XX. Isso é uma afirmação, né? Esses imigrantes vieram da Europa e da Ásia principalmente. Aí agora a pergunta, de quais países vieram a maioria desses imigrantes? Está no texto e eu ajudei vocês quando estava lendo, eu fui falando. Então, e lembrem que o nome dos países são substantivos próprios, então tem que escrever com letra maiúscula, tá? 2. Por que esses imigrantes vieram para o Brasil? Por quê? No texto também diz por que eles vieram, do que eles estavam fugindo dos seus países, né? O que estava acontecendo lá. 3. Como era a vida desses imigrantes na época? Também eu li para vocês lá para ver como era a vida deles. Será que era uma vida fácil? Era uma vida boa? Não, né? O texto diz, mostra para vocês lá. Então só retomem o livro que vocês vão encontrar as respostas, tá bem? Todas as respostas estão no texto. É só retomar com calma que vocês vão encontrá-las. Mesmo assim, qualquer dúvida, sabe que é só entrar em contato que a professora ajuda, tá bom? Pronto, olha que aula pequena, né? Próxima, só poucas atividades, mas muitas informações importantes sobre a nossa história, a história do nosso país, né? Que não é uma história muito fácil, né? Momentos bem difíceis que nós vivemos no nosso país e ainda vivemos até hoje, tá? Crianças, até a próxima aula, né? Cuidem-se, beijos e nos veremos em breve.